Olá, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né, nesse momento. Estou aqui a convite da professora Vivian Honorato e eu quero já dizer de antemão que é um prazer poder contribuir com vocês na construção de uma disciplina tão rica, tão bonita, que é essa disciplina sobre relações étnico-raciais e todos os seus desdobramentos, né? Como mulher preta, eu acho de uma riqueza enorme chegar a esse momento depois de alguns anos de formada, né, 13 anos de formada, e conseguir ver esse tipo de inclusão, esse tipo de discussão nas nossas universidades, nos nossos espaços de formação. Isso me faz acreditar, né, que tudo que a gente discute sobre inclusão, sobre a necessidade de se trazer a pauta, né, da população preta, em todas as suas perspectivas, saúde, cultura, é importante, faz a gente só engrandecer, conhecer mais sobre nós, para a gente poder lutar e ir para os espaços sociais, poder, né, lutar pelos nossos direitos e lutar para que nós sejamos vistos como nós devemos ser vistos, né, como uma população que tem uma história, né, uma população que tem essa história tem os seus desdobramentos e que ações que vão trazer equidade, que vão reduzir as desigualdades são de extrema relevância para a nossa população poder adquirir, crescer, né, e viver com dignidade. Então, parabéns pela disciplina, parabéns, professora Vivian, e eu vou tentar trazer aqui as minhas humildes contribuições para esse processo. Tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender com vocês do que a doar de mim. Mas estou falando aqui um tempão já. Quem é essa mulher? Meu nome é Suelen, tá? Suelen Campos, o meu nome. Sou nutricionista, minha formação, né, de graduação é nutrição. Me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, já tem um tempinho. Me formei em 2008. Então, eu estou completando aí agora em julho, completei 13 anos, né, de formação. E foi nessa universidade também que eu fiz o meu mestrado e estou concluindo o meu doutorado. Em breve, né, eu faço a minha defesa e entrarei aí como uma mulher preta, como doutora, representando aí a nossa população dentre essas formações acadêmicas, certo? E a professora me convidou, disse sobre a disciplina e falou sobre alguns temas que poderiam ser discutidos para que depois vocês pudessem, nos momentos síncronos, discutirem entre vocês. Então, além de nutricionista de formação, formada lá na universidade, como eu contei para vocês, eu trabalho no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, desde também a minha formação. Então, eu tenho 13 anos formada como nutricionista e tem 13 anos que eu trabalho no SUS, né, no SUS de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, eu trabalho aqui há 13 anos e tive o prazer de trabalhar na construção da política, implantação, né, e desenvolvimento do NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, aqui de Belo Horizonte. Então, trabalho na atenção básica, junto à equipe de saúde da família, junto às equipes de odontologia, tentando construir esse espaço que é de promoção, de prevenção, de reabilitação e de porta de entrada preferencial desse Sistema Único de Saúde. Então, é na atenção básica que a gente, né, teoricamente, a gente tem que conhecer melhor essa população, porque a gente está perto das casas, perto dessas famílias, entendendo como que é essa estrutura familiar, essa dinâmica da comunidade e tentando pensar em ações cada vez mais próximas da necessidade dessa população. É lá que eu trabalho. E porque trabalho com o SUS, também sou professora em universidades privadas de ensino superior e em cursos preparatórios para concurso público, falando sobre SUS. E por causa disso, acho que eu tenho um pouquinho a contribuir com esse tema para vocês e vim aqui para a gente discutir um pouco sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde, mas em outra perspectiva, né? Eu até separei assim, pensei, se eu fosse dar um título para essa minha fala, para essa minha contribuição, seria o seguinte, né? Racismo institucional versus na política nacional de saúde integral da pessoa negra, né? Versus aí o SUS como um todo. Então, assim, como que fica isso? Quando a gente fala que nós temos no Brasil um sistema único de saúde que é para poder ofertar ações, né, e serviços de saúde de maneira universal, integral, com equidade e igualdade à população, será que esse Sistema Único de Saúde, ele comporta as necessidades trazidas aí pela população negra dentro das suas ações, dentro da sua organização, dentro da sua perspectiva? Será que as diretrizes e princípios desse sistema
tão bonito, tão bacana. Eu sou uma defensora desse sistema que é lindo e construído a partir de movimentos sociais, construído a partir de uma demanda da sociedade. Mas será que essa construção contemplou as necessidades dessa população que mais é SUS dependente, que mais precisa desse sistema? Então é isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje, tá? Bom, antes da gente entrar na pauta, porque eu vim falar principalmente da Política Nacional da Pessoa, né, da saúde integral da pessoa negra, da população negra, né, não é da pessoa negra, da população negra, que é uma política que foi instituída em 2009, né, então foi a Portaria 992 de 2009, ela foi publicada em 3 de maio desse ano, e ela veio trazer essa perspectiva da necessidade de um olhar diferenciado para essa população negra. Tá? Então, essa política que foi publicada em 2009, ela só é publicada, o SUS foi publicado, né, a sua portaria, a sua legislação, ele é criado em 88 na Constituição Federal e depois vem a sua regulamentação em 90. Então, de 90 a 2009, passa, não sei se 19 anos, até que os gestores, né, e os legisladores aí sobre esse sistema se atentassem que nós precisávamos, sim, de uma política para poder pensar nas pautas relacionadas à população preta. Então, já começa daí a nossa discussão, né? 19 anos após a criação desse sistema. 19 anos após a criação de um sistema que provavelmente, se eu pudesse voltar lá atrás, nesses movimentos sociais que foram aí, nessas reformas, nessa discussão da saúde que gerou o SUS, eu tenho certeza que se a gente fizesse um censo ali, a maior parte da população excluída dos serviços de saúde que eram providos antes da criação do SUS, eu tenho certeza que seria a população preta que estava ali. Mas só 19 anos depois, a gente tem uma política falando sobre essas necessidades. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de políticas sociais, né, e a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de ciência social, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de uma série de outras políticas. Quando a gente fala de políticas sociais, a gente está falando de política para quem? É claro que é para a população brasileira, isso a gente não tem dúvida, né? Principalmente quando se trata de SUS, que é um sistema que a gente quer criado, então, de maneira universal, quer dizer, todas as pessoas têm acesso, e aqui no Brasil, todas as pessoas mesmo, inclusive os estrangeiros aqui, se precisarem, podem usar esse sistema. Mas quando eu falo de sistema universal, a gente tem que sempre colocar uma interrogação, né? Universal para quem? Porque a ninguém é negado o acesso ao serviço caso seja necessário, mas esse acesso, como ele se dá? É de maneira igualitária, né? As pessoas têm acesso à saúde, e quando eu penso nas perspectivas que são fora também do sistema público, porque, né, a gente sabe que o SUS, dentre as suas atribuições, ele tem essa atribuição de regulamentar, inclusive, o serviço privado de saúde, né? Uma vez que é dever do poder público prover essa saúde à população. Então, ele pode sim prover a partir de ações e serviços públicos, né, que são aí organizados por instituições de administração direta e indireta, mas ele também tem que regulamentar a ação das instituições privadas, porque ele não pode deixar que elas coloquem em prática atos, ações e serviços que colocam em risco a saúde da sua população. Será que também lá é pensado nessa população preta? A gente sabe que isso é muito pouco pensado, é discutido atualmente, mas ainda está muito distante daquilo que a gente desejaria, e é um pouquinho do que a gente vai discutir aqui, tá bom? Então, espero que poder trazer algumas contribuições e estou à disposição para conversar com vocês em outros momentos, caso vocês queiram mencionar, tá? Eu tenho um Instagram, que acaba sendo um pouco do meio de conversa, uma forma de entrar em contato com as pessoas. Meu Instagram é @pretasucampos, @pretasucampos, e eu estou à disposição para que a gente discuta em outros momentos sobre essas políticas, ok? Então vamos organizar então essa fala nossa daqui. Vamos primeiro entender um pouco do que é esse SUS e a que ele veio, né? Bom, a gente tem então o início do nosso país aí, basicamente em 1500, e depois da sua colonização, da história toda que vocês já conhecem, né? Da escravização dessas pessoas negras, da forma como isso se deu, da forma como essa, né, a abolição da escravatura aconteceu, sem pensar em equidade, né? O que é equidade? É pensar dar mais a quem precisa mais. É pensar nas pessoas de acordo com as suas necessidades, com a sua singularidade. Quando essas pessoas pretas, antes escravizadas e então fora desse sistema
escravocrata, né? Elas saem, a elas não é dada nenhuma forma de inserção social, a elas não é dada nenhuma forma para que elas pudessem sim ter um emprego digno, ter a sua moradia, ter o seu lazer, ter acesso aos direitos básicos de outras populações, né? Isso deu de forma diferente em diversas populações aí no mundo, e a gente sabe que no Brasil isso aconteceu de maneira, né, tardia, né? O último país a abolir esse sistema e o país que aboliu, mas que não proveu nenhuma forma para que essa população conseguisse sim ter a sua independência e o seu crescimento social e econômico. Tá, mas o que isso tem a ver quando a gente discute sobre saúde? Tudo, né? Porque qual que é o conceito de saúde, né? A gente tem o conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é, né, esse completo bem-estar físico, né, mental, social. Mas a gente tem dentro da própria criação do sistema, quando cria-se o SUS, ele fala o seguinte, lá na sua Constituição de 88, ele fala, olha, saúde é direito de todos, todos, né? Então todos, pretos, pardos, né, amarelos, indígenas, todos brancos, todos têm direito à saúde. Então, saúde é um direito de todos, é um direito, né, básico, é um direito básico da população e dever do Estado. É isso que o SUS faz. Por quê? Porque até então a gente não tinha um sistema de saúde organizado de maneira universal. O acesso à saúde era feito, né, ali. Quem tinha mais acesso, vamos dizer assim, eram os trabalhadores. Então, pessoas que tinham sua carteira de trabalho assinada tinham acesso às caixas de aposentadoria, né, depois outras organizações, que era uma forma, né, ali da previdência das pessoas que trabalhavam e contribuíam terem acesso a algum tipo de serviço de saúde. E que não era de maneira igualitária, então não era igual para todo mundo, dependia da minha classe econômica, dependia do tipo de trabalho que eu tinha. Então você tinha ali as caixas de aposentadoria mais ricas, né, dos ferroviários, e tinham as caixas de aposentadoria mais pobres. Então, essas pessoas teriam ali serviços de saúde totalmente diferentes. E, além do mais, eram serviços de saúde muito pautados no curativo, né, em atender essas demandas de doença das pessoas e não necessariamente pensando em tudo que a gente sabe hoje sobre saúde, que é necessário pensar em promoção, prevenção e também, claro, na reabilitação, na assistência, mas que muito mais importante é pensar em saúde de maneira coletiva, quando eu penso principalmente na organização de uma nação, no crescimento também econômico dessa população. Né? Eu preciso de pessoas saudáveis, eu preciso de pessoas que consigam de fato atender aí, dar andamento à sua vida e, claro, também contribuir para a produção e para o crescimento de um país. Pois bem, quando a gente pensa em saúde coletiva, isso era tudo muito precário antes da criação do SUS, né? A gente tinha isso acontecendo de maneira muito, muito, muito precária. Como eu disse, alguns trabalhadores tinham acesso e o restante da população tinha que depender das santas casas de misericórdia, as instituições aí de caridade e muitas doenças infecto-parasitárias que se espalhavam, né? Muitos adoecimentos, aí você tem algumas ações muito autoritárias, revoltas de vacina, enfim, o caos. E a população viu que era necessário sim lutar por um sistema único de saúde, então aí surge o SUS. Tá? Então o SUS é uma grande conquista, o SUS de fato é algo que ajuda sim essa população preta a ter um acesso a serviços de saúde de maneira integral, quer dizer, em tudo aquilo que se precisa, porque é um dos princípios do SUS, prover ações e serviços de saúde de maneira integral em todos os níveis de atenção. Então, eu tenho desde a atenção primária, lá, atenção básica, posto de saúde, até, né, ações especializadas, então, profissionais especializados, como, por exemplo, um endocrinologista, um cardiologista, ou serviço de reabilitação, até a atenção terciária, a atenção hospitalar, uma atenção de maior densidade tecnológica. Então, o SUS, ele vem prover tudo isso à sua população como um todo, partindo aí de alguns princípios principais, que é o que eu queria discutir com vocês. Então, ele tem os princípios, seus princípios, que é a universalidade, quer dizer, ele é criado para que todo mundo tenha acesso, independente, né, de qualquer coisa, de raça, de cor, como ele próprio diz, de gênero, enfim, de orientação sexual, de religião, pauta 1, né? E se ele pensa nisso, então ele precisa pensar nas diferenças. Por isso o SUS fala antes de falar das diferenças, ele fala da integralidade, que eu acabei de explicar para vocês, que é que as pessoas, todo mundo tem acesso e acesso a todos os tipos de serviço, a todos os tipos de densidade tecnológica,
certo? Então a gente falou de integralidade e ele fala de igualdade, que uma vez que a gente tem as mesmas necessidades em saúde, nós teremos acesso aos mesmos serviços sem distinção alguma, em decorrência das nossas diferenças, então, tanto aí genéticas quanto sociais, econômicas e de opções, né, religiosas e de orientações, né, sexuais. Pois bem, só que esse sistema também considera que esse acesso ele tem que ser de maneira equitativa, né? Eu tenho que considerar a equidade. Então, como eu disse lá no início, a equidade é o princípio do SUS que fala de justiça social. Ele fala o seguinte, olha, se o indivíduo precisa mais, ele tem que ter mais, né? Se ele precisa menos, ele tem que ter menos. E eu preciso considerar essa equidade, inclusive, na organização e na distribuição desses serviços de saúde. Então, uma população mais vulnerável, ela tem que ter uma densidade maior de serviços ali perto dela, né? Ela precisa de ter, quando eu penso na atenção básica, de mais equipes de saúde da família, de mais profissionais ali atendendo aquela população, de mais equipamentos, inclusive intersetoriais, pensando que saúde é algo complexo e que vai muito além, né, da questão biológica. A gente chega numa outra questão do SUS que ele fala o seguinte, olha, quando a gente vai em 88 e depois a gente vai para a sua regulamentação na Lei 8080 de 90. E na sua regulamentação ele fala o seguinte, olha, o objetivo do SUS, então, os seus objetivos são conhecer essa população, conhecer os seus determinantes e condicionantes de saúde, para que então as ações e serviços sejam organizadas, sejam implementadas. Bom, também nessa Lei 8080, lá no seu início, ele fala que as ações e serviços de saúde têm que ser organizados pensando nesses determinantes e condicionantes. E o que é isso? É tudo aquilo que, de certa forma, né, de maneira direta ou indireta, vai impactar na saúde da população. Porque a gente sabe que saúde para ter saúde, eu preciso ter acesso a uma série de outras coisas. Eu gosto muito do conceito de saúde, que fala que saúde é a possibilidade de dar andamento à vida, né? Então, saúde é o quê? É quando eu dar andamento à minha vida, eu preciso de educação. Eu preciso de educação porque a gente já sabe que nível de escolaridade influencia diretamente nos meus indicadores de saúde. Tanto na questão do acesso, do conhecimento, da implementação, da adesão, né, às diversas orientações e uma série de outras questões. E a educação está também relacionada com renda, né? E a renda vai também ditar muitas coisas na minha vida. Vai ditar o acesso a uma moradia digna, porque se eu moro numa moradia que não é adequada, eu não tenho eu não tenho saneamento básico, eu não tenho, né, uma moradia que vai me evitar que eu seja cometido por outras doenças, isso vai impactar na minha saúde. Essa renda também vai impactar na alimentação, né? Eu preciso de uma alimentação saudável para ter saúde. Ela vai impactar no acesso a bens e serviços que eu preciso para a minha saúde. Ela vai impactar no transporte, ela vai impactar em todas essas questões que têm a ver com mobilidade, que têm a ver com vida, que têm a ver com as questões físicas e biológicas e mentais também. E aí, eu volto lá no início da nossa conversa. Se a gente está falando que o SUS, na sua Lei 8080, no seu início, no seu objetivo 1, ele fala que para organizar esses serviços e ações de saúde, ele tem que considerar os determinantes sociais, os condicionantes, determinantes condicionantes de saúde da população. Então, ele precisa ter um olhar muito especial para essa população preta, que é essa população que lá no início, então, na formação desse país, depois da abolição dessa escravatura, é a população que mais sofre, né, em relação às questões desses condicionantes e determinantes sociais de saúde. É a população que a gente sabe que tem menor acesso à educação, é a população que tem menor formação quando a gente vai olhar de nível superior, é a população que o seu trabalho, muitas vezes a sua renda, ela é pouco mais da metade da renda em comparação à população branca. É uma população que geralmente mora nos piores locais de moradia, né? Assim, quando a gente vai olhar os locais com menor condição, em termos de saneamento básico, em termos de estrutura, né? Mesmo de moradia como um todo, a maior parte da população que mora nesse tipo de lugar é a população preta. Então, se esse SUS entende que esse tipo de condicionante determinante, ele impacta diretamente na saúde da população, porque ele adota aí o modelo de determinação social da saúde, que fala sobre isso, ele então tem que pensar nessa população preta de uma maneira especial.
óbvio. Só que ele só vai pensar em descolocar uma política sobre essa população preta, sobre essa população negra, a partir de 2009, quer dizer, 19 anos depois da regulamentação desse sistema, né? Então é algo que realmente a gente está atrasado, como tudo no Brasil, em relação à população preta, e que precisa ser pensado de uma maneira geral. Pois bem, essa política da população preta, então, ela fala o seguinte, olha, ela cria, né, então, a Política Nacional de Saúde Integral para a população preta, né? Ela fala que ela vem, então, reconhecendo que quando uma população ela é prejudicada, ela está em desvantagem em relação às ações desenvolvidas por uma organização ou por uma instituição, a gente fala de racismo institucional. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de racismo institucional nas instituições de ensino, na formação, é porque eu vou falar da minha experiência enquanto mulher preta, eu não tive, né, dentro da minha instituição, não tive professores pretos, começa daí. Eu não tive acesso à literatura preta, eu não tive nenhum tipo de discussão sobre essas questões de racismo, sobre as questões institucionais, muito menos a minha formação em saúde, pensando que eu proveria, né, ali serviço para essa população, principalmente se eu fosse trabalhar no SUS. Então já começa daí. E o SUS, como uma organização aí de saúde, né, como sistema de saúde, ele também tem um racismo institucional instalado, uma vez que a sua organização não tem esse olhar, ou pelo menos não tinha, né, antes dessa política ser instituída, sobre a população preta, pensando na necessidade, nos seus determinantes e condicionantes e na necessidade, né, preemente de organizar políticas que diminuíssem essas iniquidades sociais, essas iniquidades de acesso à saúde. Tá? Então a gente pensa sim em racismo institucional e quando é criada essa política, ela vem com esse objetivo. Ela fala o seguinte, olha, considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais, aí em destaque ela coloca a questão do racismo, sim, na política, e que vai corroborar com a mortalidade dessa população brasileira, é necessário, então, uma política diferente, uma política que combata esse racismo, uma política que trate sobre as questões determinantes, condicionantes de saúde relacionadas à população preta. Tá? E quando eu falo de saúde integral, é que eu preciso pensar nessa pessoa como um todo, em todas as suas necessidades, pensando que isso é um princípio, sim, do Sistema Único de Saúde. Bom, e aí ela começa falando o seguinte, olha, a gente precisa de gestores, trabalhadores e a população como um todo que compreendam isso, que compreendam sobre o racismo, que compreendam sobre as vulnerabilidades que está exposta a população preta, né? Que reconheça que esse racismo é um determinante social, porque uma vez que esse racismo, tanto o racismo das relações em geral, que ele vai fazer com que essas pessoas tenham menos acesso, tenham mais dificuldade de ascensão social, tenham menos acesso à educação, à renda, a tudo isso que a gente já falou até aqui, e se a renda, a educação e tudo isso está diretamente ligado à saúde, então a gente precisa combater esse racismo, né? Os profissionais de saúde que estão dentro desse sistema precisam ter um olhar diferenciado para essa população, e as ações desenvolvidas precisam ter um olhar diferenciado para essa população. Então é isso que a política vem falando que realmente precisa. Ela é uma política que fala o seguinte, olha, vai orientar essa política todos esses princípios que a gente discutiu até aqui. Então, universalidade, integralidade, equidade, né, pensando na questão da justiça social, universalidade e participação social. Participação social também é um princípio do SUS, porque quando ele é criado, ele fala, olha, esse sistema ele vai ser construído pela população. A gente vai ter mecanismos de participação social para que a população, para que a sociedade fale das suas necessidades, fale das suas, né, da sua condição, seja avaliada a situação de saúde dessa população para que as políticas sejam direcionadas a partir disso. Então, essa política nacional da pessoa, de saúde integral da pessoa, da população preta, ela vem falando que os movimentos sociais, os movimentos aí sociais de pessoas pretas, né, em relação à questão da população preta, precisam participar desse sistema de controle social, porque é dentro das conferências de saúde, das comissões locais de saúde, né, é dentro desse processo todo, o Conselho de Saúde, onde é organizado, onde é garantida a participação da sociedade, né, dentro do SUS, da construção do SUS, é importante que dentro desses espaços seja discutida essa pauta da saúde integral da população preta.
É importante mobilizar as pessoas para que elas participem, né? E você que está me assistindo, é importante que você participe desse processo. Então, a gente sabe que a gente tem as comissões locais de saúde nas unidades básicas de saúde, né? Então, que acontecem aí mensalmente essas reuniões e que é preciso falar sobre a população preta, sobre a saúde da população preta nesses espaços. A gente sabe que existem os conselhos de saúde, né, que são aí órgãos colegiados obrigatórios do SUS que fiscalizam, inclusive, a execução das políticas, né, inclusive de ordem financeira, e é necessário que dentro desses conselhos existam representantes que vão falar também da população preta, né. É importante que nas conferências que acontecem de 4 em 4 anos, onde são realizadas, né, e feitas as propostas aí de organização do SUS, é necessário que se discuta essa pauta. Então, a política vem falando sobre isso. E ela fala, olha, é urgente, porque ela traz alguns dados, ela fala que a população preta, ela é a que tem os piores indicadores de saúde, e infelizmente a gente sabe disso, né? Ele fala, olha, as altas taxas de mortalidade materna e infantil, né, dentre essa população preta, precisa mudar. A gente sabe que das mortes aí das gestantes, né? Então a mortalidade materna, que é a mortalidade de mulheres aí em decorrência da gestação, né, do parto ou ali desse processo do puerpério, a maior parte das mulheres que morrem são mulheres pretas, né? A mesma forma também a mortalidade infantil está maior entre essa população preta. Então o que está acontecendo? Por quê? Né? Como que está acontecendo esse pré-natal? Como que está acontecendo esse acompanhamento, esse atendimento na hora do parto e no pós-parto? Por que a maior parte da população que morre ali é essa população preta? Então, a gente precisa entender esses dados dos sistemas nacionais de informação, né? Porque eles não são só referentes ao SUS, eles são referentes à população como um todo. Quando eu analiso o SINASSE, que é o Sistema aí Nacional de Informação de Nascidos Vivos, né? E quando eu falo também do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, ele vai ser adicionado aí morte de todas as pessoas, não só daquelas atendidas pelo SUS. Então, eu preciso entender por que isso acontece, tá? Ele fala o seguinte, olha, também a população preta vai ter as maiores taxas aí de doenças crônicas não transmissíveis, de doenças infecto-parasitárias também, doenças transmissíveis e principalmente de causas externas, né? Os mortes, que são as principais causas de mortalidade aí do mundo, todos eles, a população preta, ela vai ter um destaque nesse processo, tá? E principalmente pensando em causas externas, que vão ser as mortes por violência, por acidentes de trânsito, a gente já sabe também que isso é gigantesco dentro da população preta, tá? Então ele fala o seguinte, que é importante, então, dentro do Sistema Único de Saúde, a política traz isso, foi feito um movimento muito grande, a isso a gente realmente precisa parabenizar, que é a inclusão da questão da raça cor nos bancos, nos sistemas de informação em saúde do SUS. A gente sabe que a grande parte das políticas do SUS, elas são feitas a partir dos indicadores de saúde que são acessados a partir ali da análise de dados que são gerados pelos diversos sistemas que compõem o SUS. E esses sistemas, por muito, não era obrigatório a informação de raça cor. Então, a gente não conseguia fazer a análise de dados de acordo com essa característica. E quando a gente fazia isso, a gente estava simplesmente invisibilizando a necessidade dessa população. A gente estava falando que não importava a cor dessa pessoa para a construção da política de saúde, a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, quando isso se torna obrigatório, isso foi importante assim, né, evolução dentro da organização da política, então, da população preta, porque hoje a gente já consegue fazer essas análises, esses dados de maneira diferenciada. Inclusive, a gente teve a publicação recente de um Vigitel, né, que são os dados de relatórios aí relacionados à pessoa, as doenças crônicas não transmissíveis. Se vocês nunca leram, né, sugiro que vocês tentem ter acesso a esse documento, que ele vem falando isso, mas analisando de acordo com a população preta esses fatores determinantes, aí, esses fatores de risco e proteção para doenças crônicas dentro da perspectiva dessa população. Bom, pois bem. E aí ele vem falando para a gente o seguinte, então, que a gente precisa considerar uma série de questões em relação à saúde. E ele traz que em relação à questão de doenças, né, pensando nessa população preta, ele fala, olha, a população preta é aquela que eu vou ter uma maior prevalência da doença falciforme, né, que é uma doença que é hereditária dentro dessa população, por uma modificação mesmo na conformação aí das células sanguíneas, né, do desenho dessas células, e tem uma alta mortalidade, tem uma alta morbidade, é uma doença que traz muita dor, que traz muito sofrimento, é muito prevalente, característica da população preta, e que precisava ter um olhar especial. E que teve, né? Um dos avanços que a gente teve, trazidos aí pela política,
é a questão da incorporação do tratamento com células tronco hematopoéticas para poder tratar, então, essa doença falciforme, que é aí, né, uma das ações, uma das incorporações que foi importante para a população preta, uma vez que a doença falciforme é bem característica dessa população. Além, claro, das instituições que vão fazer esse acompanhamento aí nos diversos processos, a inclusão da doença falciforme no teste do pezinho, né, para as crianças aí, que é um teste obrigatório para o recém-nascido, é importante para descobrir isso desde cedo, então tiveram um avanço nesse sentido. Mas quando eu falo, por exemplo, que o diabetes mellitus e a hipertensão arterial tem a sua maior prevalência entre pessoas pretas, e no caso da hipertensão, as maiores complicações decorrentes da hipertensão arterial sistêmica é das pessoas pretas, a gente já não vê, né, tão grande assim, de uma maneira tão, como eu vou dizer, impactante, essa discussão sobre a população preta dentro dos protocolos de saúde em relação à hipertensão e diabetes. Né? A gente tem sim algumas discussões, mas ainda muito tímidas em relação a isso. Pensando, quando eu falo que dentro dessa política, né, que foi agora atualizada em 2017 a política, quando a gente fala que 9%, que os homens, né, tem 9%, homens pretos, tem 9% a mais de diabetes em relação aos homens brancos, e que entre as mulheres são 50% mais mulheres pretas com diabetes em relação, né, às brancas, por que eu não discuto isso dentro dos protocolos de diretrizes das políticas em relação, né, a diabetes e hipertensão? De uma maneira muito tímida ainda, a gente precisa discutir isso de uma maneira melhor. Né? Então, ele vem trazendo algumas doenças, fala um pouco sobre esse processo e fala que, olha, as questões de determinantes sociais e econômicos, elas são gritantes. Então, ele fala, olha, entre as pessoas mais pobres do país, 76% são pretos. E entre os mais ricos, só 17% são pretos. Então, o acesso à renda dessa população é uma grande questão que precisa ser discutida. Quando eu, lá na atenção primária, preciso discutir o caso de uma pessoa nessa condição, de uma pessoa preta nessa condição, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso saber como eu lido com essa população. E eu preciso saber também sobre as questões de saúde mental relacionadas à população preta. Porque em outras políticas se trazia muito claro, falando sobre a questão, por exemplo, de altos índices de alcoolismo, de altos índices de uso de droga. E aí a gente vai falar desde a questão do ambiente, muitas vezes as pessoas ali que moram em comunidades que têm mais acesso, que isso é ali, né, exposto, elas são expostas a esse tipo de coisa, a questão da fome, né, e da exclusão social, que vai fazer muitas vezes as pessoas utilizarem o álcool e a droga como uma forma ali, né, de escapar dessa realidade. A gente tem a questão da violência dentro dessa população, dessa comunidade, então eu preciso pensar em tudo isso quando eu organizo o serviço de saúde da minha equipe dentro dessa comunidade. Né? A gente não pode deixar de pensar em tudo isso e não é tão claro assim ainda na prática dos profissionais de saúde, tá? Bom, já falei também da questão do ensino superior, que é baixíssimo, né? O acesso teve um crescimento, teve, mas muito tímido. Ainda assim, não é a população, dentro da população que completa o ensino superior, a população preta não é a maior dentro dessa população. E aí, pasme, quando a gente vai para a questão do serviço de saúde, quando eu estou falando de SUS, né? A gente sabe o seguinte, que dentro da população que é atendida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, esse SUS universal, 67% dessa população é negra, né? E aí, também, grande parte da população tem uma renda baixa, né? Entre 1/4 e meio salário mínimo. Então, quer dizer, quem usa o SUS, quem é SUS dependente, é principalmente a população preta, né? E quando eu falo preto, entenda que aí a gente está falando dos pretos e pardos, tá? E é principalmente a população mais pobre. Mas então, pensa comigo. Eu tenho um sistema único gratuito e universal, eu tenho uma população preta que carece aí, né, da atenção desse sistema, principalmente por estar entre a população que tem menos acesso, principalmente aos serviços privados, uma baixa renda, uma baixa escolaridade, um baixo grau de instrução, uma dificuldade maior, então, aí, de acesso e adesão à questão da saúde, né, por acesso à alimentação e tudo isso que a gente discutiu. Então, teoricamente, a gente tinha que pensar que essa população deveria ser a que mais usa, né? A que mais tem acesso aos serviços. E não é assim que funciona. Quando a gente vai falar por tipo de serviço provido pelo SUS, por exemplo, quando a gente fala de consultas, quando a gente analisa no Brasil, quando a gente vai lá para
Pesquisa Nacional de Saúde, fala assim, olha, das pessoas que no último ano tiveram acesso a uma consulta médica, os pretos não são a maioria que tiveram acesso a uma consulta médica. Eu tenho um sistema gratuito, esse sistema gratuito eu tenho sim no seu cadastramento a maior parte da população preta, mas na hora que eu analiso como um todo o país, não é quem, a população preta não é que mais tem acesso à consulta médica. Então onde que está? Cadê o erro nisso? Então quer dizer que não é tão acessível assim como a gente pensava e que precisava ser para essa população, tá? Quando eu falo de saúde da mulher, a gente vai analisar as mulheres que fizeram mamografia, a maioria dessas mulheres são brancas e com alto nível de instrução. Então, cadê a população preta tendo acesso à saúde, como de fato a gente pedia quando o SUS foi criado, né? Quando a gente fala de mães da população materna, a maior parte das mães jovens são mulheres pretas, depois indígenas, né? E por último brancas. Então, onde que está a questão do planejamento familiar? Onde que está a questão, né, da prevenção, desse cuidado em relação, né, à educação sexual? Não está chegando a essa população? Por que será que não está chegando isso até a população preta, né? Quando eu falo de sífilis em gestante, que é um grande problema que a gente está enfrentando, inclusive no SUS agora, bem discutido mesmo, quando eu tenho sífilis em gestante, a maior parte de sífilis em gestante acomete as mulheres pretas. Quando eu falo de mortalidade materna, 60% dessa mortalidade são de mulheres pretas, enquanto são 34% apenas de branco. Quer dizer, a mortalidade é o dobro para essa mulher preta. Mas, ora, essa mulher preta ela não tem acesso ao pré-natal, ela não tem acesso ao parto e ao puerpério. Inclusive, na legislação do 8080 foi incluído um novo subsistema de saúde que fala sobre exatamente a importância do acompanhamento dessa mulher, dela ter direito a um acompanhante no parto, né, durante o trabalho de parto e puerpério, e fala da questão da mortalidade materna. A gente tem o Pacto pela Saúde, dentre as suas metas, lá tem a questão da mortalidade materna. Por que que, então, essa população preta, né, que é a que mais é cadastrada pelo SUS e que é a que mais é SUS dependente e que, teoricamente, tem acesso a um sistema único gratuito de saúde, por que que essa população continua sendo a que mais morre, inclusive o dobro da população branca? Né? Então, a gente precisa pensar como que isso funciona. A gente tem uma política, que lindo, uma política nacional de saúde integral à população preta, publicada 19 anos depois da constituição desse SUS, mas que ainda assim a gente não consegue ver de maneira transversal, inclusive a política traz isso, da necessidade dela ser transversal. Eu não consigo ver ainda nos documentos publicados pelo Ministério da Saúde, nas políticas que são publicadas e republicadas, atualizadas no Ministério da Saúde. Eu não consigo ver isso de maneira clara ainda, falando e dizendo para esses profissionais que essa população precisa ter mais busca ativa, precisa ter um olhar especial e precisa de melhorar, sim, essas iniquidades relativas à assistência à saúde, de forma a trazer dignidade a essa população. Claro que a gente não vai conseguir isso pensando apenas na saúde em si. Eu preciso de políticas intersetoriais. Eu preciso da educação, eu preciso da assistência social, eu preciso de uma série de outros mecanismos para a gente poder conseguir que isso aconteça. E preciso também de trabalhar com a educação popular para que essa população preta se empodere, entenda que ela tem direitos e que ela precisa correr atrás desses direitos na questão da participação social, da construção desse sistema e sim, né, da responsabilização na construção desse sistema para melhorar e mudar essas perspectivas de saúde da população preta, tá? Quando ele fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe que a gente fala que a gente vive no Brasil uma tripla carga de doenças, né? Então eu tenho doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, infartos. Eu tenho doenças transmissíveis ainda, que a gente também chama de infecto-parasitárias, que a gente já não vê tanto nos países envolvidos, mas no Brasil são aí, né, bem veementes, como por exemplo a dengue, febre amarela e essas outras coisas que a gente ainda tem aqui, doença de Chagas, e a gente tem as causas externas, são as causas de violência, acidente de trânsito e tudo. Quando a gente analisa essas três causas principais de doenças no Brasil, as doenças crônicas elas são mais comuns entre as pessoas brancas, que são doenças relativas ao quê? Gente, doenças crônicas têm muito a ver, claro, com hábito e comportamento, mas também com envelhecimento, né? Essas pessoas brancas vivem mais, porque a população preta ainda é ostensivamente morta, né, mais cedo. Então, assim, são doenças mais relativas às pessoas brancas. As doenças transmissíveis, elas são bem presentes na população indígena, né? É o que essa política traz.
Agora, quando vai para as causas externas, né, por violência e acidentes de trânsito, morte, quem será que é a população que é mais atingida? Sim, a população preta é a mais atingida, né? E aí ele vem trazendo dados, ele fala, ainda assim, quando a gente vai olhar, por exemplo, doenças transmissíveis, tuberculose, hanseníase, a população preta está lá, né, como a população mais atingida, porque essas doenças têm muito a ver com pobreza, com acesso, com educação, e aí não tem jeito dessa população escapar desse processo na atual forma que a gente tem de política de inclusão social no nosso governo. Né, no nosso país como um todo, eu não estou falando só da organização de serviço de saúde, eu estou falando da questão social como um todo, né? E ele vem falando que dentre os nossos jovens, e a gente vai falar de política para adolescentes, para jovens, existe um programa Saúde na Escola, né, que é um programa que é um programa intersetorial em saúde e educação, que fala sobre a ida dos profissionais de saúde para esses espaços escolares para se trabalhar a questão de prevenção de doenças. Onde que fica a pauta da população preta? Será que a gente está indo lá falar para essa população sobre a questão, porque se fala assim sobre cultura de paz, mas será que quando se fala de cultura de paz a gente está levando esses dados que a gente sabe em relação à população preta? Porque a política traz um pouco disso, né? A política fala, olha, quando a gente fala de acidente de trânsito, a maior parte das pessoas que morrem nesses acidentes são jovens e jovens negros, né? São homens, aliás, e homens negros. A gente sabe que dos homicídios, né? Então, aí dessas mortes, a cada 100 mil, 36, né, são negros, enquanto só 15 são brancos. Não é só 15, né? A gente não quer que os brancos morram mais, a gente quer que os pretos morram menos, né? 77% então, das mortes de homicídio são negros e 18,2% houve 18,2% de aumento na morte de pretos aí entre 2004 e 2014, enquanto a população branca houve uma redução de 14%. Quer dizer, a gente morre mais, a gente continua morrendo ainda muito mais, continua crescendo isso, enquanto para a população branca isso vem reduzindo. Então, quando a gente fala que a cultura de paz é um dos temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde atualizada em 2018, essa cultura de paz, ela é para quem? Só para os brancos? Ou por que os pretos continuam morrendo e aumentando essa morte, né? Eu já vou finalizar a minha fala, né? Meu tempo já está findando, mas acho importante a gente discutir sobre isso, né? Então, ele vem trazendo que essa população preta, então, quando a gente pensa em armas de fogo, ela morre 142% mais que a população branca. E vamos combinar, né, gente? Esses dados aqui são dados do sistema de informação e a gente sabe o tanto que a gente tem os dados dessa realidade omitidos. Né? Principalmente quando a gente pensa da forma como essa população morre, né? Muitas vezes, inclusive, pelo nosso sistema de segurança pública, e isso nem sempre vira dados tão claros assim para a gente. Então, provavelmente esses dados aí estão né, como que se fala, não são reais, né? Bom, e aí a gente vem falando então a questão, e outra questão que é discutida também, que ele fala que quando a gente pergunta para a população sobre discriminação, sobre se ela já se sentiu discriminada nos atendimentos em saúde, é claro que quem vai responder que se sente mais discriminado é sim a população parda e preta, e principalmente em relação, quando se pergunta por que eles se sentem discriminados, ele fala em relação à questão da classe social, em relação à pobreza, à falta de dinheiro, e isso não pode acontecer. E aí a Política Nacional de Promoção de Saúde, uma das coisas que ela fala é que a gente tem que trabalhar a educação permanente dos profissionais. Ela cita que o Ministério da Saúde, ele criou um curso sobre saúde da população preta, inclusive disponibilizado pelo UNASUS. Agora, eu, Suelen, enquanto profissional de saúde do SUS há 13 anos, do SUS BH, que é um dos sistemas únicos de saúde, né, de município, que é referência nacional na sua organização, eu, Suelen, nunca tive acesso ou nunca fui convidada para nenhuma roda de conversa, nenhuma discussão sobre a política da população preta, né? Então a gente realmente precisa mudar isso, mas já presenciei várias vezes, né? Essa questão do racismo institucional, inclusive aí profissionais atendendo essa população, sim, de maneira discriminatória. Que a gente sabe que isso vai acontecer de diversas maneiras. A gente sabe das violências de parto, né? Na hora do parto, essas mulheres sofrem no pré-natal,
né, de achar às vezes que tem que suportar mais dor, de achar, de ouvir falar, mas, né, gosta de estar nessa situação, está engravidando, se é o 14º filho é porque está gostando, sem pensar nas questões de planejamento familiar, de grau de instrução, de acesso à informação, já escutei isso muito. A gente sabe também de falar na hora lá do parto, a mulher em trabalho de parto com dor, né, na hora de fazer gostou. A gente sabe que isso acontece mais e que essa população preta é muito vítima, sim, dessa discriminação no atendimento por profissionais de saúde. Então, o que a gente precisa para mudar isso? Educação permanente, né? Esses profissionais precisam ser extensivamente capacitados. E isso não é feito. Por exemplo, eu sou professora de curso para saúde pública, né, para concurso público. É raríssimo a gente ver essa política sendo cobrada como disciplina dos concursos públicos de saúde. Por que não? Se a gente sabe que esses profissionais estão estudando para entrar e compor o SUS, então eles deveriam saber melhor do que ninguém sobre essa política e sobre a necessidade desse olhar diferenciado, e isso não é feito, né? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é sobre a Lei 8080. Dentro dos seus subsistemas, tem lá um subsistema só para falar de saúde indígena. Da saúde indígena, da importância desse SUS, desse, né, diferenciado, dos distritos especiais indígenas, existe toda uma organização que a gente sabe também que é precária, a gente sabe que a população indígena também precisa muito desse olhar diferenciado, mas não existe isso para a população preta. Não existe um subsistema falando da importância da população quilombola. Na política de promoção de saúde integral da pessoa preta, cita isso, a importância de pensar em saúde para essa população de florestas, essa população quilombola, mas por que ela não virou um subsistema? Com financiamento, com organização, participando das diversas políticas diretrizes desse SUS. Eu acho que passou da hora de acontecer. Então, por isso, gente, que é importante que a população preta se mobilize, participe mais do controle social, entre e discuta e fale, olha, chega, a gente cansou de estar entre os piores indicadores, principalmente pensando no SUS, que é uma política de acesso universal, né? É acesso universal, é gratuito, então por que essa população não está lá, sendo a mais atendida, sendo a que tem mais, né, mais acesso, e com indicadores de saúde melhorando ao invés de piorando, né? Então a gente precisa realmente pensar se, de fato, quando eu falo de um SUS universal, de um SUS integral, de um SUS com equidade, de um SUS com integralidade, esse SUS é para quem? Né? É para todo mundo mesmo? Ou essa população preta continua sendo invisibilizada porque existe um racismo institucional, porque existe o racismo na sociedade e a gente continua fazendo mais do mesmo, pensando que a gente pode fazer a mesma coisa para todo mundo e esquecendo que um dos principais princípios do SUS doutrinários é a equidade, que fala sobre justiça social, e esquecendo que essa Lei 8080 fala que na sua regulamentação eu preciso, né, de pensar na singularidade do sujeito, eu preciso de pensar nas determinantes condicionantes de saúde e que esse racismo vai fazer que cada vez mais esses condicionantes determinantes de saúde para a população preta seja pior. E se é pior, uma saúde pior. E se é uma saúde pior, eu não tenho dignidade dessa pessoa e eu não tenho crescimento econômico nem dessa população e nem no país como um todo, porque a gente vai continuar com os piores indicadores em relação a uma série de doenças, problemas, como, por exemplo, as causas externas, né? Então, existe uma política sim, né? Existem alguns avanços sim, como eu falei das células-tronco, como eu falei, existe depois a aplicação da Política Nacional de Atenção Integral à questão, né, das doenças aí hematopoéticas, a questão da anemia falciforme, de outras hemoglobinopatias, existe sim essa outra questão, né? Existe outros avanços, então, como por exemplo, essa portaria que eu falei para vocês, que institui essa política, então, que vai falar sobre a doença falciforme, né? A gente tem outras questões, como, por exemplo, a Juventude Viva, que é um programa que vai falar sobre essa questão mesmo de se trabalhar a redução da violência, né, para a gente manter esses jovens que tanto morrem dentro da população preta vivos. A gente tem a incorporação do transplante de medula, que eu já falei para vocês. Tem esse curso à distância pelo UNASUS, instituído pelo Ministério da Saúde, mas assim, pouquíssimo divulgado, que para mim deveria ser obrigatório essa formação para todos os profissionais do SUS, né? Não é simplesmente pôr um curso, uma plataforma gratuita e falar façam, né? Isso deveria estar dentro dos concursos públicos, deveria estar entre os pré-requisitos para crescimento de carreira, para a gente poder, de fato, fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado para esse SUS, né? A gente tem um comitê técnico
de saúde da população negra, a formação desse comitê, que ajuda, então, nas discussões das políticas e movimentos. Inclusive, até eu quero pesquisar mais sobre isso, porque a gente precisa ocupar esses espaços para que, de fato, isso que eu estou falando para vocês possa mudar, a gente possa ser visto de maneira, né, diferenciada. A gente tem também a formação, né, aí dessa questão em 2017, que eu falei para vocês, 2017, a obrigatoriedade, né, do preenchimento de raça-cor dentro das políticas, dentro dos programas, dentro do sistema de formação do SUS, 2017, né, simplesmente 19 anos após a formação desse sistema. Então a gente tem, né, um avanço, mas um avanço tardio, que a gente precisa correr muito para poder tentar resgatar os problemas aí decorrentes a essa não visualização. E a gente tem também o grupo de trabalho, né, em políticas públicas de igualdade racial, que acontece com representantes de diversos setores, então, que são formas da gente tentar avançar. Bom, finalizando, gente, passei 10 minutinhos aí do meu tempo instituído, mas finalizando de fato a minha fala, a diretriz da política nacional da pessoa, de saúde integral da pessoa negra, desculpa, gente, ela traz algumas diretrizes, então ela traz esses marcos que a gente discutiu até aqui, ela fala da importância dessa transversalidade, dessa descentralização, quer dizer, eu preciso pensar nessa política, não só uma política publicada nacionalmente, mas eu preciso pensar como que isso vai ser organizado no Estado, como que isso vai ser organizado no município, desde a publicação de material informativo, educação permanente, cursos, financiamentos específicos, realização de pesquisas sobre a pessoa, sobre essa questão da população preta, né? Financiamentos dessas pesquisas, então ela traz uma série de coisas que devem acontecer, que a gente às vezes nem desconhece, e se desconhece, muito menos cobra que isso de fato aconteça, e ela traz algumas diretrizes, que é o que eu vou, são 6 diretrizes que eu vou trazer para a gente finalizar então. Tá? Então, a primeira diretriz, ele fala da importância da inclusão do tema do racismo, né, e da saúde da população negra no controle social, né, que são essas instâncias colegiadas de SUS organizado, formado e fiscalizado. É preciso levar esse tema lá para dentro. A gente precisa de incentivar o movimento, né, social negro para que ele participe desse controle social. A gente precisa fortalecer esse movimento social negro e trazê-lo para dentro das políticas de saúde. É importantíssimo, é premente, é urgente que a gente faça isso, né? Uma terceira diretriz é a questão da produção do conhecimento científico e tecnológico. A gente precisa de mais pesquisadores que falem sobre a política, sobre a saúde dessa população e que gerem dados para que a gente possa, então, pressionar para que o governo, para que os gestores, de fato, implementem políticas em relação a essa população. A gente precisa do reconhecimento, então, dos saberes, das práticas dessa população, principalmente questão das religiões de matrizes africanas, da cultura. A gente precisa respeitar, porque quando a gente discute sobre a política de medicamentos da saúde indígena, que foi até atualizada há pouco tempo, ele fala que primeiro tem que se considerar, por exemplo, o conhecimento da saúde indígena, a forma deles de tratamento da saúde, e então vir com as questões de medicamentos, da política de medicamentos. Por que então a gente não discute isso também nas comunidades quilombolas? Por que a gente não discute isso dentro das questões das matrizes africanas? Isso é importante ser discutido também. A quinta diretriz fala sobre a importância de monitorar e avaliar essas ações de combate ao racismo, né, e desigualdades étnico-raciais. Então, não só falar sobre isso, mas implementar ações e monitorar e avaliar para ver se está dando certo e se não adequá-las, né? E, por fim, ele fala sobre a importância de informar, de comunicar e de educar, né, para a gente poder falar um pouco sobre essa desconstrução de estigmas, essa desconstrução desses preconceitos existentes, sobre fortalecer a identidade negra positiva, né, para que essa população, que muitas vezes se sente menos, como eu vou dizer assim, com menos direito, né, porque cresce-se com esse pensamento, porque é isso que a sociedade, é isso que o sistema fala para a população preta, então é preciso desconstruir isso e falar, olha, nós somos lindos, maravilhosos, capazes, a gente pode, né, e a gente tem direito, como qualquer outro indivíduo, mas também pensando que a gente tem direitos iguais, mas de maneira equitativa. É preciso pensar diferente para quem é diferente, é preciso pensar em justiça social em qualquer organização de política de saúde, principalmente quando a gente fala de saúde, que é o que a gente precisa para dar andamento à nossa vida, né? Então, fala-se sobre essa importância de comunicar, de educar, fala de educação permanente para profissionais e educação popular também para essa população, para que ela entenda, busque e cresça. Então, concluindo, né, quando a gente fala
de política de saúde, de política nacional de saúde integral da pessoa negra. É muito bacana ter uma política assim, eu acho que isso é um avanço, a gente não pode negar. O SUS, né, ele é novinho, vamos pensar que ele foi criado aí em 88, então não tem nem tanto tempo assim, né, a gente tem 20 e poucos anos relacionados à construção. É isso mesmo, gente? Relacionado à construção aí desse sistema, mas a gente não pode deixar de falar que é um avanço, mas que é um avanço ainda muito tímido, né? Eu não sei se a gente tem, né? A gente não pode garantir que a organização dessa questão da doença falciforme, se ela acontece de maneira tão descentralizada assim, se todos os municípios tenham acesso e um acesso fácil em relação a fronteiras, né? Porque às vezes a referência de um município X é lá na cidade tal. Será que isso é acessível? Será que essa pessoa consegue ter acesso de maneira digna, né? Essa questão da hipertensão, do diabetes que a gente falou, essa questão da violência, das causas externas, a gente precisa pensar de maneira diferente para a gente poder se sentir contemplado dentro dessa política de saúde. Então, resumindo, existe sim um racismo institucional, uma dificuldade desse olhar diferenciado para a pessoa preta desde a política, né, desde a transversalidade dessa política dentro das outras políticas, das outras ações, dos outros programas que compõem o SUS. Existe um racismo institucional porque os profissionais de saúde não estão preparados, né, e para poder lidar com essa população, não conhecem dessa população, não entendem e não praticam como deveria ser, né? E os próprios políticas de saúde precisam ser atualizadas para incluir as perspectivas da população, né, preta em todas elas, porque isso tem que ser transversal. Quando eu falo de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente, quando eu falo de prevenção de câncer, quando eu falo de amamentação, quando eu falo de qualquer coisa, eu preciso ter a perspectiva da população preta com visando diminuir essas iniquidades sociais, então, tá bom? Trazidas por esse determinante tão difícil que é o racismo, que é um determinante, sim, social de saúde, que vai impactar em todos os demais determinantes, certo? Espero ter contribuído. Desculpa ter passado um pouco do meu tempo. Eu estou à disposição. Como eu falei, meu nome é Suelen Campos, meu Instagram é @pretasucampos, meu e-mail é sussufabi, susufabi, @gmail.com, mas o meu direct é mais fácil falar comigo, eu confesso. Estou à disposição para outras contribuições, né? É pouco tempo para a gente falar, é muito assunto, mas estou à disposição, agradeço o convite e a gente vai conversando e fortalecendo essa política tão importante aí para o nosso país, tá bom? Abraço para vocês e até mais.